Você tem um pequeno espaço aí na sua casa, aquele espaço pequeno, e você quer fazer um banheiro. De repente você está com aquela vontade de transformar um quarto em uma suíte e você quer aproveitar bem o seu espaço. E o que trouxe você aqui no canal Falando de Cidade foi saber as medidas mínimas para um banheiro. Se foi isto que trouxe você até aqui, você está no lugar certo. Eu quero te pedir, você está aqui pela segunda vez, pela terceira, não conhecia o canal Falando de Cidade, conhecia e está aqui, ainda não é inscrito? Se inscreve no canal Falando de Cidade, ativa o sininho, sabe por quê? Ajuda o canal Falando de Cidade a crescer. É tão difícil a gente gravar vídeos, estar ali pensando em qual conteúdo trazer, em qual vídeo trazer, o que pode ajudar, o que pode ser útil para você, porque nós não queremos gravar vídeos aqui apenas por gravar. Eu sempre penso, eu quero gravar um vídeo que possa fazer alguém economizar, alguém ter aquela oportunidade de conversar com um arquiteto. Então é por isso que eu te peço, nos ajuda, se inscreve, ativa o sininho, clica aí no curtir, no compartilhar, faz o canal Falando de Cidade crescer. Então vem comigo para as dicas do vídeo de hoje. Quando nós pensamos em medidas mínimas para banheiros, o que a gente precisa pensar? Primeiramente, o que a prefeitura determina. Quando nós pensamos num projeto aprovado na prefeitura, talvez você não saiba, mas existe uma medida mínima para banheiro aí na sua prefeitura. E cada prefeitura vai trabalhar diferente. Geralmente eu posso trazer aqui para você a média de algumas prefeituras que eu já trabalhei, de alguns projetos que eu já fiz em cidades do interior, em projetos aqui na cidade de São Paulo, em outras capitais também. O que nós devemos levar em mente é o que cada prefeitura, através do Código de Obras, determina para uma medida mínima de banheiro. A média que a gente tem, que a maioria das prefeituras pedem, é que tenha 1,5 metros, ou seja, 1,5 metro de área, ou seja, 1,5 metro quadrado de área de banheiro, sendo que a largura mínima é 1 metro. Ou seja, você precisa se prender a esta medida mínima? Não. Aqui eu tenho que trazer aqui para você uma informação oficial, e a informação oficial é esta: tem que ter no mínimo 1,5 metro de área no seu banheiro. Entretanto, as medidas mínimas para você trabalhar vai ser aquela medida que você tem. De repente você tem aí um espaço de 1,30 m por 1,30 m, é possível você fazer um banheiro. 1,5 m por 1,5 m é possível, 1 metro por 1,5 m, 1,30 m por 2 metros, por 2,5 metros. São plantas que são possíveis de você trabalhar. O que eu vou trazer aqui? As medidas mínimas para que você consiga adaptar o seu banheiro dentro deste espaço. Para isso você precisa entender o seguinte: a área do box. Qual que é a área de banho que é o ideal ali para você tomar um banho mais confortável, mais tranquilo? 80 por 80 é o suficiente. Se você não tiver muito espaço, 70 por 70 já é o suficiente. Mas se você deixar 80 por 80, 90 por 90, 1 metro por 1 metro, excelente, você consegue tomar um banho tranquilo. A partir daí você vai começar a pensar em localizar a sua bacia sanitária e o seu lavatório. Um outro ponto que nós precisamos prestar atenção na hora que a gente pensa na bacia sanitária e na hora que a gente pensa no lavatório é na porta. Quando eu tenho banheiros muito pequenos, o que eu penso? Eu projeto sempre ou a porta abrindo para fora ou uma porta por fora, uma porta de correr. Porque se você tem um corredor ou se você está dentro de um quarto, você consegue abrir por fora esta porta sem atrapalhar a circulação interna do banheiro. Então vamos lá, as medidas mínimas para uma bacia sanitária. Nós temos dois tipos de bacia sanitária: a bacia sanitária convencional, que é aquele tipo de bacia sanitária que usa aquela válvula na parede, que você dá descarga apertando o botão na parede. Esse é um tipo de bacia que nós chamamos de bacia sanitária convencional. E nós temos a bacia sanitária que nós utilizamos a caixa acoplada. Esta bacia sanitária é a mais comum, é a mais em uso, é a que eu prefiro utilizar. Mas muitas pessoas gostam e compram a bacia tipo convencional. A dimensão desse tipo de bacia não é muito diferente. A bacia convencional ela é menor do que a bacia com caixa acoplada. Ela tem ali uma média de 58 centímetros, no máximo 60 centímetros, e a bacia com caixa acoplada tem 65 a 68 centímetros de comprimento. Não varia muito, você ganha aí em espaço entre 7 a 8 centímetros em relação de uma bacia convencional para uma bacia com caixa acoplada. Ou seja, o ganho é muito pouco.
para você pensar apenas nisso. A largura de uma bacia sanitária é a mesma, 38,5 centímetros, 39, a altura é padrão, 38 centímetros de altura, e o que você pode pensar ainda quando você for instalar a sua bacia sanitária é no ponto de esgoto. Por exemplo, nós temos bacias sanitárias, todas elas, a maioria delas, a saída de esgoto é por baixo. Você tem ali do eixo, né, que a gente chama, do centro deste furo até a parede acabada 30 centímetros, sem estar acabada a parede 32 centímetros, porque você tem aí 2 centímetros de reboco. Isso para a bacia convencional você pode reduzir um pouco para 28 centímetros, que você vai ter um ganho de espaço de 2 centímetros, né? De repente isso ajuda muito para você. Mas se você está precisando de espaço e na hora de instalar este banheiro você está preocupado com este ponto de esgoto, existe a bacia sanitária com saída de esgoto lateral, que não sai por baixo. Pelo fato desta bacia sanitária ter a saída de esgoto lateral, é possível você jogar o esgoto embutido dentro da parede, porque a saída dela é lateral, você embute na parede e desce esse cano, de repente ali ou para fora daquela parede, ou embutido até achar o próximo ponto de esgoto. É uma dica legal aí para você utilizar a bacia com saída lateral. Falei aqui das medidas mínimas de comprimento, largura, altura. Se você tem a com caixa acoplada, você está me perguntando aí agora qual a altura que eu deixo aquele ponto de água, aquela saída de água para abastecer a caixa. 30 centímetros do piso acabado é o ideal. 30, 28, 35 centímetros não vai fazer diferença, mas 30 centímetros é a medida que a maioria das pessoas deixam e vai ser muito útil para você. Passando a partir daqui da bacia sanitária, nós vamos para os lavatórios. Nós temos dois tipos de lavatórios que são bem pequenos, que são bem econômicos. Aquele lavatório de coluna ou aquele lavatório de louça que é parafusado na parede. Aquele lavatório de coluna, ele tem uma média de 80 centímetros de altura. Quando você tem o piso acabado, você instala ele, você tem ali 80 centímetros de altura, sendo que o ponto de saída de esgoto e de água você vai ter entre 60 e 65 centímetros de altura em relação ao topo, em relação à base desse lavatório. Esse lavatório também tem 47 centímetros de largura por 38 de profundidade. Ou seja, se você tem um de coluna, ele é fixo a altura dele, 80 centímetros. Muitas pessoas me perguntam qual a altura para um lavatório, qual a altura ideal. A altura de um lavatório depende das pessoas que vão usar. Por exemplo, se é em uma suíte, que a gente vai pensar, o casal é um casal muito alto, é um casal mediano, é um casal baixo, aí você vai variar a altura deste lavatório entre 80 a 95 centímetros de altura. A média é 80 a 85, porque nós não temos uma média de pessoas muito altas. Mas se você vai fazer aí na sua casa, olha a altura média das pessoas que vão utilizar. É gente muito alta, pessoas muito altas, deixa 90 centímetros. Não é, deixa 80, 85 centímetros de altura, vai estar legal. O outro modelo de lavatório que a gente tem são aqueles gabinetes comprados prontos, que costuma ser barato e muito bonitos. Nós temos modelos muito bonitos desses lavatórios comprados prontos, desses gabinetes comprados prontos. Eles costumam ser um gabinete de 62 centímetros de altura e você consegue regular aí a altura dele, né? Porque se ele tem 62 centímetros, ele tem um espaço vazio ali entre o piso e o fundo deste lavatório, porque ele é parafusado na parede. Costuma ter entre 50 e 55 centímetros de largura e os mesmos 38 centímetros de profundidade. Então você viu a partir daqui que não é necessário muito espaço para a montagem do lavatório, para a montagem do vaso sanitário, da bacia sanitária. Uma dica que eu dou aqui para você instalar a bacia sanitária, quando ela tem de um lado ou do outro lado um lavatório ou o box do banheiro, é que você deixa uns 30 centímetros de afastamento entre cada um desses e a bacia sanitária no meio, se for o caso, ou se for encostado. Por quê? Porque você consegue utilizar confortavelmente, tendo um espaço de um lado e um espaço do outro. Se você apertar muito este espaço, fica espremido e você não consegue utilizar, não consegue instalar uma papeleira de papel higiênico, não consegue ter uma utilização tranquila do seu banheiro, da planta do seu banheiro.
Uma outra pergunta que muitas pessoas me fazem é a altura do chuveiro. Qual a altura que eu deixo o chuveiro? Olha, 2,10 metros a 2,20 metros é o ideal. Se você tem um espaço muito baixinho, o mínimo aí são 2 metros. O mínimo. Menos que isso não vai ficar legal. Quando eu me refiro ao chuveiro, eu me refiro à saída de água. Aquele ponto de água do chuveiro, você deixa a 2,10 metros ou 2,20 metros, chuveiro elétrico. Acima deste ponto de água, você vai ter a saída de energia elétrica, o ponto de energia elétrica para este chuveiro elétrico. Mas o ideal é isso, que você tenha no mínimo 2,10 metros a 2,20 metros de altura, se não tiver muito espaço tolerável, 2 metros. Ok, galera, essas foram as dicas do vídeo de hoje. E se você gostou, deixa o seu like. Se você está de volta aqui no canal e ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho para ajudar o canal Falando de Cidade a trazer mais vídeos como este. Vem comigo!